Oi, bem-vindo ao meu canal Caroline e a Busca pela Verdade. Hoje eu escolhi para abordar um tema que é muito importante para a nossa vida. É a dinâmica de continuidade. Bom, a gente fala que a vida é uma grande adversidade, que existem as adversidades da vida. Então eu fui procurar o que é a adversidade. A adversidade, ela é de caráter adverso. É infortúnio, é infelicidade, é algo desfavorável. Então, quando a gente diz a adversidade da vida, nós estamos colocando que a vida é algo desfavorável. É uma desgraça. Desgraça? Bom, mas a vida não é uma dádiva? Não. Na perspectiva que eu estou abordando aqui, com essa lente de percepção, a vida não é uma dádiva. A vida é uma desgraça, uma adversidade. Uma realidade da qual os seres humanos fazem vista grossa para conseguir prosseguir na vida. Na verdade, a gente não quer enxergar esse aspecto da realidade, porque se a gente enxergar esse aspecto da realidade, o que a gente vai sentir? Crueldade, pânico. Mas é necessário que enxerguemos a vida de forma lúcida, para que a gente possa embelezar a vida, não movimentando as nossas fantasias e delírios inconscientes, mas movimentando as nossas fantasias de forma consciente, uma fantasia lúcida, para que a gente possa se manejar na realidade. Para enxergar de forma lúcida é preciso expandir a consciência. E quando a gente expande a consciência, isso causa dor e agonia, porque a gente não quer dar de cara com essa realidade. A gente quer conforto, a gente quer diversão e arte, a gente não quer ver a realidade como ela é posta, porque ela é cruel. Então, enxergando de forma lúcida, a gente pode embelezar a vida. Então, assim, é uma coisa da qual nós precisamos... Calma, eu me perdi um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Assim, então, vivemos dentro de fantasias e delírios? Sim, para a gente se manejar aqui nessa realidade, a gente precisa prosseguir dentro das nossas fantasias e delírios. E isso causa dor e agonia. Porque as fantasias, elas servem para preencher um desamparo existencial que a gente tem. Todos nós temos esse desamparo existencial e todos nós nos manejamos na vida por fantasias e delírios. É necessário que tenhamos fantasias para nos movimentar, mas não nos confundirmos com isso. O que eu estou querendo trazer aqui é que é ruim ter fantasia e delírio, é ruim ser comandado pelo ego, mas é necessário ter isso. Mas a que ponto como é que a gente pode usar do ego e das fantasias para se manejar na realidade de forma lúcida, sem nos confundir com isso e acabar tendo uma repetição de looping no inconsciente? Esse é o grande truque da vida. Cada um precisa descobrir esse truque dentro de si. E hoje eu trouxe um dos meus truques, que é a dinâmica da continuidade. Você continua, você vai no seu propósito, você entra não na sua fantasia, mas de forma lúcida você maneja a sua fantasia, você maneja o seu ego, não se confunde com ele, por quê? Porque você está alinhado a um propósito e você segue essa continuidade, essa dinâmica de continuidade.
não podemos nos confundir com isso, porque é através das fantasias que embelezamos essa realidade. Como eu disse, a realidade é cruel, é nojenta, é suja, é podre, mas através das nossas fantasias, da nossa imaginação, a gente se maneja. É só assim que a gente se maneja. Esse é o potencial humano. Quando o humano ele cria, ele inventa uma música, uma brincadeira, uma piada, uma arte. Então é aí que o ser humano embeleza a vida. Então isso não é crença, isso não é Deus, isso não é seres iluminados que canalizam uma mensagem para você, não. É o ser humano. O ser humano, quando está lá na frente de um culto, por exemplo, cantando uma música em louvor a Deus, falando sobre o amor, sobre a vida, sobre a humildade, sobre o altruísmo, não é Deus que está falando, é o ser humano com o seu potencial de fraternidade, com o seu potencial de ser humano mesmo. Então é isso que eu sou apaixonada, vocês podem ver meus olhinhos, porque eu sou apaixonada pelo ser humano, pelo que o ser humano cria, pelo que ele faz. Não essa parte perversa, porque isso aí tem inúmeras outras influências que até movimentam as nossas próprias fantasias para nos submeter, para nos dominar, nos controlar. Mas eu digo o ser humano que inventa, que brinca, que é tendente ao bem. Então, assim, eu sou apaixonada pelo ser humano. Não é por Deus, não é por crença, não é por conceito, nada. É por essa raça. Por essa raça que acabou surgindo de forma inesperada, mas surgiu e estamos aqui. Estamos aqui para enfrentar o que precisamos enfrentar, que é breve. Está aí já. Bom, continuando. Então, isso tudo parece confuso no início, mas depois começa a ficar mais claro. Precisar de fantasias para viver, mas não se confundir com elas. E como faz isso? Para a gente ter essa dinâmica de continuidade, a gente precisa desse alinhamento. E esse alinhamento, ele requer autoconhecimento, autodescobrimento de si. Você descobre o seu potencial, a sua humanidade dentro de si, desperta a sua sensibilidade, conhece as suas limitações, as suas fantasias, os seus delírios, e aí você vai se manejando na vida, porque na verdade o ser humano, ele não é constituído, vamos dizer assim, uma continuação da espécie. Ele é feito de várias partes. O ser humano é como o Frankenstein. Depois que a gente pega o truque, quer dizer, eu tô aprendendo esse truque, mas eu já posso entender que, por exemplo, o cérebro é um bichinho vivo, que tá aqui vivo, tu tem que dar uma controlada nele. Então ele tem as compulsões, ele tem a forma como ele se constituiu, ele vai buscar isso para ter conforto, então tu precisa estar o tempo todo voltando e se alinhando. Daqui a pouco o cérebro te puxa, esse bichinho vivo te puxa. Aí você se alinha. O útero é um outro bichinho vivo, o intestino é outro bichinho vivo, a gente é constituído por partes e cada parte da gente manda mensagem e quer coisa de dentro de nós. Além de outras influências fora que puxam o nosso cérebro. Se alguém pudesse enxergar isso, é assim, é uma loucuragem o que acontece com o ser humano. E eu estou tentando entender isso porque eu tenho essas sensações e eu sinto essa loucuragem em cima do ser humano. Não em mim, claro, em mim também, mas não só em mim, mas eu vejo isso no ser humano como um todo, né? Como nós, raça. Então, precisamos, para ter esse alinhamento, autoconhecimento, autodescobrimento,
entender o que é da realidade, entender o que é do ego, o que é da nossa realidade externa, o que é da nossa realidade interna, para a gente ter essa dinâmica de continuidade. E essa dinâmica de continuidade, ela é atrelada ao nosso alinhamento pessoal, a nossa conduta de vida, a nossa lei existencial que a gente faz, a gente escolhe ser. Então a gente escolhe isso e vai, e vai. Bom, continuando aqui, eu fiz uns slidezinhos, então a câmera tá aqui, o meu computador tá bem embaixo, então eu vou, para não esquecer das ordens, senão a minha cabeça vai, eu não consigo, aí eu tenho que me alinhar. Existem vários tipos de alinhamento, né? O que eu tô falando é o alinhamento existencial, é que é o alinhamento da aula, da reflexão. Então, assim, ó, para interpretar, eu gosto muito dos filmes da Disney. Então, assim, a minha constituição como ego, como Caroline, foi em cima, desde criança, de assistir os filmes da Disney, principalmente as princesas. Então, assim, a gente também tem que se manejar na vida com coração de criança, com bom humor, com essa paixão, vocês dentro de si. Porque para olhar a realidade tal como ela é cruel, ela surta, ela enlouquece a gente. Então, assim, a minha constituição toda foi em cima dos filminhos da Disney, das princesas principalmente. E tem um filme que eu gosto muito, que é o filme do Nemo. Então a Dory é a minha personagem favorita. Qualquer semelhança é mera coincidência. A Dory, ela vem para o mundo sem memória. E ela precisa dar um jeito de sobreviver, ela precisa dar um jeito de continuar. Então, e ela faz isso lindamente, com o seu jeitinho de ser. É assim que eu percebo que nós, seres humanos, que a gente é jogado aqui, né? O nosso espírito, eles não mandam as informações, eles não... A gente precisa ir descobrindo, nós humanos precisamos ir capturando essas informações e mensagens da mente espiritual. Não é nada posto pra gente, é a gente que tem que ir atrás. Então nós, seres humanos, somos postos aqui sem memória e aí a gente tem que sobreviver, igual o ratinho que é jogado na jaula e vai que é tua. Mas é assim, então eu me identifico muito com a Dory, não eu, mas nós seres humanos. E ela, no filme, ela canta, né? Continue a nadar, nadar, nadar. Então vem um peixe, fala com ela, tira ela do caminho, acontece alguma coisa, ela se realinha, volta por propósito dela, que é continue a nadar, nadar, nadar. Então é isso que eu quero fazer com que a gente reflita hoje. E assim a gente vai prosseguindo na vida sem memória, por lapsos e xistes do nosso inconsciente. A gente vai se manejando na vida de forma inconsciente. Porque quando a gente torna a vida lúcida e nós mesmos lúcidos, então assim, não tem para onde correr mesmo. A realidade, ela é cruel, ela é devastadora. Existe, o Freud já dizia, né, que a realidade causa a dor de existir. Então dói existir, dói estar aqui. Então a gente precisa primeiro sorrir sempre, primeiro para nós mesmos, ter coração de criança e ir se manejando na vida com bom humor. Então eu estou trazendo aqui essas reflexões com bom humor também, para que a gente reflita com o coração acolhido e não algo que é um assunto desagradável já ser mais desagradável ainda. Então, continuando, eu vou colocar meu próximo slide. Tem uma história que também serve para a gente colocar aqui na nossa reflexão,
que é a história da palmeira rainha. Vamos colocar aqui. Existia um homem muito malvado e cheio de ódio no coração. Ele vivia num reino, no deserto. Existia um lindo oásis, um pouco distante desse reino. Era um oásis lindo, cheio de alegria, de vida. E o homem, com tanto ódio, ele quis visitar esse lugar cheio de vida e ver se era mesmo cheio de alegria e amor. Quando ele chegou no oásis, ele viu o lugar deslumbrante. E em vez de se contagiar com essa energia, ele sentiu mais ódio ainda e mais sensação de agressão. Então, o que ele podia? Era tudo lindo e exuberante, mas ele viu uma palmeira pequenininha, começando a nascer. Ele pegou uma pedra e atirou na palmeira e se sentiu satisfeito, porque ele conseguiu descarregar o seu ódio em alguém vulnerável, em alguém que não poderia fazer nada para ele. Uma simples palmeirinha. No decorrer dos anos, a palmeira tentava sempre sacudir a copa para tirar a pedra, mas ela era inválida, ela não conseguia tirar a pedra de cima dela. O que ela fez? Ela fez o que ela poderia ter feito. Ela se conectou com a sua força interior e começou a crescer raízes profundas na terra do deserto. E ela se ramificou pelo deserto inteiro, bem profundo na terra, e achou a água mais limpa e mais fresca de todo lugar. E ela cresceu, porque unindo a força interior, a água fresca e o sol escaldante do deserto, tornou essa palmeirinha a palmeira rainha do oásis. Então, um dia, o homem decidiu retornar no oásis, porque ele estava de novo cheio de ódio e queria se sentir satisfeito, descarregar o ódio. É assim que acontece, né? E quando ele chegou lá para descobrir a palmeirinha, ele não achou a palmeirinha, mas no lugar estava uma palmeira gigante enorme, linda, exuberante. Ele não acreditou que aquela era a mesma palmeira, mas a palmeira também reconheceu o homem malvado e decidiu se curvar para o homem em agradecimento. E quando ela se curvou, a pedra que estava na copa caiu na cabeça do homem, deixando aquele homem ainda mais furioso e cheio de ódio, como sempre. Bom, essa é uma historinha infantil, mas que diz muito da nossa realidade. O homem, vamos dizer assim, é como a nossa realidade. Eu vejo a realidade cruel, cheia de ódio, a lei da sobrevivência, né? O mais forte vence. Essa é a nossa realidade que nós estamos inseridos hoje. E isso não se detém só na lei da selva, é nas incorporações, nas empresas corporativas, em todo lugar. Essa lei da sobrevivência, a lei do mais forte, está em tudo, principalmente dentro do nosso lar, dentro das nossas famílias. Às vezes a gente não quer ver isso porque causa dor, causa agonia, mas o ódio e essa lei da sobrevivência do mais forte está principalmente dentro do seio familiar. Mas esse é assunto para outras reflexões. Bom, continuando, a pedra, ela é como se fosse a destruição do coração humano. A realidade, a pedra que o homem usa para jogar na palmeirinha.
Por quê? Porque ele quer destruir o coração humano. Então a realidade joga influências, joga pulsões, joga impulsos na gente para destruir o nosso coração humano. E isso é chamado também de venenos, que são as influências cruéis e maldosas que correm dentro da gente, que é a inveja, o rancor, o ódio, o ciúme. E essa realidade, ela é encoberta de abusos e distorções dela mesma, tentando roubar a luz, tentando ser a pedrinha que joga o tempo todo no nosso coração, tentando roubar a nossa luz, para que a gente fique cada vez mais apagadinho. Mas a gente tem que ser como a palmeira rainha, buscar dentro da gente enraizamento profundo para que a gente ilumine e acenda a luz da nossa alma. Como faz isso? Autoconhecimento, autodescobrimento, tentar não repetir os erros, se alinhar o tempo todo, independente das adversidades da vida, tendo essa dinâmica de continuidade. Então o que a palmeira podia fazer é se manter firme naquele lugar. Então a única raizinha dela, ela colocou a força interior dela. E ali está a nossa beleza interior, pautada em valores supremos de consciência, numa conduta nobre e fraterna, alinhado ao respeito à existência. Essa é a nossa força interior. E o interior, ele não vamos assim dizer, uma aparência, uma forma de falar, uma forma de se apresentar. Ele não é roupa, ele não é cabelo, ele não é status. Ele é os valores de consciência, como você se maneja na vida, como você se maneja nas situações da vida, a sua conduta diante disso. Para mim qual é o que me coloca na vida? É respeito e gentileza independente de qualquer coisa. É simples. Assim, então, qualquer coisa que você tiver na vida, você vai colocar esse alinhamento para você. Você está sendo respeitada? As pessoas estão sendo gentis com você? Não. Então é com eles. Mas eu não vou permitir que façam isso comigo. Mas eu vou dar o troco? Não se dá o troco. Você dá aquilo que é. Você entrega de si. Você vai dar gentileza e respeito. Mas não vai estar mais disponível para aquele tipo de tratamento. Entende? É complicado porque assim, sinceramente, tudo tá dentro da minha cabeça. São sensações. Só que para traduzir isso, por isso que eu comecei um canal no YouTube, tô fazendo o programa da Rádio Atlan, participando, né, do programa da Rádio Atlan, tô gravando pequenos vídeos no Instagram, para eu fazer tirar o que tá da minha cabeça para colocar de pouquinho em pouquinho para ser entendido, porque às vezes a mensagem, o que está na nossa cabeça é algo inteiro, é aquilo, então eu sinto aquilo. Aí para a gente interpretar isso, eu consigo interpretar, mas para passar essa interpretação para o mundo, para o ser humano, eu tô treinando, então às vezes fica um pouco difícil para mim, mas eu vou dar continuidade, a dinâmica de continuidade. Então é isso, né? Então vou para o próximo slide. Ainda falando da palmeira, né? Dessa forma, a raiz se ramificou e conseguiu crescer pelo deserto inteiro. Então é com essas raízes conscientes dentro da gente, então é algo consciencial. Não é algo que a realidade
nos impõe, não é algo da realidade, não é fora, é algo, é consciencial, é que a gente não vê, é invisível, a gente sente. E ainda assim, tem que cuidar com os pensamentos, porque o pensamento mente, o pensamento é influenciado pela realidade, por seres do universo vizinho. Então, é uma sensação diferente de emoção, mas ela é consciencial. É a nossa luz interior tentando resistir a essa doença da realidade. Essa luz interior é uma força que nos firma e nos ancora na verdade. Nos ancora naquilo que realmente existe e é verdadeiro, que é a fonte átmica, que é a nossa fonte de vida, nossa luz, que está aqui dentro, não aqui dentro, porque aqui dentro só tem cocô, mas é um interior, vamos dizer, agora veio uma palavra com que eu posso me fazer entender. É um interior quântico. Ele não tem lugar, ele não tem forma, é quântico mesmo, não tá aqui nem lá. Então, essa fonte átmica nos confere sensações únicas que nos fazem permanecer poderosos diante das adversidades da vida. É a água que a raiz profundamente da palmeira achou água fresca, pura, límpida. Quando você acha essa água, você cresce e torna-se a rainha, a palmeira rainha, mas não a palmeira rainha para um oásis, para algo externo, mas a palmeira rainha para o oásis do seu coração. Bom, aquela água e o sol do deserto fizeram daquela pequena palmeira a palmeira rainha. É o encontro dessa energia pura. Bom, essa parte eu já disse, eu me adiantei e aí o slide que era para ser eu já falei. Bom, a palmeira precisou de quê para poder se manter firme porque ela poderia estar tempos e se enraizando e não vinha nada e via para lá e a raiz começou a tomar conta do deserto inteiro, mas ela não desistiu. A palmeira precisou de persistência, uma persistência em si mesma, que é a dinâmica da continuidade, até encontrar água pura, a fonte de água fresca. Precisamos persistir diante do nosso propósito, diante do nosso alinhamento, diante da lei a qual precisamos construir dentro da gente, que é o nosso código de vida, nosso código de conduta. E esse código, ele não é crença, ele não é fé, ele não é conceito, ele não é política, ele não é ideologia, ele é filosófico. Então, ele é algo filosófico, aonde, para mim, é uma filosofia fraterna, onde nós todos somos iguais, e vendo a raça humana como nós todos somos iguais, eu tracei o respeito e a gentileza. Então precisamos também que estejamos acima de qualquer intriga e calúnia. A inveja é a pior fórmula dessa criação. Por que agora parece que mudou de assunto, mas não? O homem malvado, o que ele fazia? Ele tinha cheio de ódio e era malvado. Mas nossa realidade, ela também é constituída pela inveja. E da inveja se desdobra outras coisas, que é o ódio, o ciúme, a calúnia, a difamação, entende? E como a gente recebe influências internas, nossas próprias, de como a gente foi constituído, e influências externas, a gente precisa estar lúcido para não entrar nessas intrigas. E às vezes, quando a gente entra nessas intrigas, nessas calúnias,
nessa inveja que existe dentro da gente, nós todos humanos sentimos de alguma forma inveja por inúmeras coisas que a gente fantasia e delira aqui dentro. Então, a inveja, ela constitui a gente desde que a gente nasceu. Um bebezinho já sente a inveja. É meia loucuragem, mas é isso. Então, a gente vai se constituindo na vida com intrigas, calúnias, inveja, ciúme, ódio, entende? Aí a gente se entrelaça em fios. E esses fios, eles são como a pedra que caiu na copa da palmeira. É a realidade vindo para cima da gente. O que a gente precisa? Permanecer. Precisamos estar firmados, além da integridade desse temor com o nosso código, desse temor por quê? Para a gente não ficar com medo dessas intrigas e calúnias, mas para a gente continuar alinhado. Firmados também na confiança com a gente mesmo e com o que a gente elegeu ser. Independente de intrigas ou situações embaraçosas. Somos pequenos, insignificantes, mas temos um potencial dentro da gente, é um potencial fraterno, maior que a gente. Então nós individualmente não somos muita coisa. Somos insignificantes nesse sentido, mas quando a gente alinha o nosso coração com essas raízes profundas, com essa fonte átmica e nos une em raça, em família humana, a gente é tudo para essa realidade, para a vida. Para deixar claro, estas intrigas acontecem na esfera mental, dentro do nosso mundo interior, através de pensamentos e fantasias que a mente recebe influências. Então, às vezes, acontece uma situação, mas a situação nem é tudo aquilo. Mas conforme as nossas fantasias e delírios, que nós fomos constituídos, a gente acaba entrando nessa influência interna. E esse não é bem o nosso interior, mas faz parte dele para que a gente tenha esse manejamento na vida. Faz parte desse ego do qual a gente precisa educar. Precisamos nos movimentar sem nos confundir com esses fios de intrigas que nos emaranha, que nos causa nó. Então, quando a gente se emancipa e é livre disso, a gente consegue enxergar esses fios e nos manejar na vida de forma consciente e livre. Para deixar um pouquinho mais claro ainda, ou eu estou deixando mais confuso, não sei, tem a simbologia do bambu, né? O bambu, ele, com a sua força, ele é algo simples e frágil. Mas quando ele está em muitos bambus, ele tem essa visão de comunidade, de fraternidade. E ele é oco. Porque é como se ele não tivesse o ego. Então ele deixa fluir a energia e o vento, e conforme a tempestade ele enverga a haste e não se quebra. Então a gente precisa ser oco de nós mesmos, da nossa personalidade, do nosso ego. E o que o ego ele quer? O ego quer conforto, o ego quer intriga, o ego quer vencer, o ego quer ser poderoso, porque o ego ele anda com essa lei da sobrevivência, com essa lei da selva, do mais forte vence. Quando a gente se emancipa disso, como o bambu, oco, mas vai se manejando na vida de forma flexível, mas se mantém alinhado ao seu propósito, a uma dinâmica de continuidade, é isso que nós, seres humanos, precisamos. Eu me perdi, deu branco agora. Vamos voltar. Então, o ego, ele é cheio de rancor, de preconceitos, de ideias preconcebidas,
ele quer conforto, o ego não quer que a sua imagem narcísica, a imagem que ele idealizou na sua constituição, a sua fantasia se quebre. Então o ego vai fazer de tudo para que isso não aconteça. Então ele vai fazer intrigas, calúnias, vai ter ódio, vai querer desmanchar a imagem do outro e não a sua. E qual é a raiz de tudo isso? A inveja. Então essa é a nossa realidade cruel. Então a gente precisa, a raiz do nosso coração humano precisa pulsar. O bambu ele continua a crescer independente. Ele cresce, ele prospera. E ele ajuda a sermos ao mesmo tempo flexíveis e fortes diante das adversidades da vida e da constante transformação da realidade. Nós, seres humanos, precisamos estar emancipados a tempo do colapso abrupto acontecer, firmados pela confiança e liberdade, firmados pela integridade e destemor dentro de nós, porque a colisão, além de acontecer na realidade externa, que já está acontecendo, acontecerá na nossa realidade interna, que também já está acontecendo, mas isso vai vir com força, vai vir uma onda, um choque dentro do nosso inconsciente, movimentando os nossos genomas, o DNA lixo. É essa influência que vem, além de vir a realidade externa que já está acontecendo os dois, né? Bom, o autoconhecimento ele vem para isso, para que nenhuma influência dessa inconsciente nos impõe uma conduta. A gente precisa que o nosso eu real, não o ego, mas o nosso eu real esteja alinhado com esse propósito, tenha lucidez das próprias fantasias, tenha lucidez da realidade, para quando vir isso a gente possa tentar se manejar de forma lúcida. Para reconhecer em nós essas fantasias e delírios e não deixar que outras forças nos influenciem ou movimente a gente de forma inconsciente, porque às vezes a gente vai indo na vida e nem sabe. Às vezes a gente fala uma merda, fala e nem se ouve, nem fala, entende? É essa forma inconsciente. Então por isso que a gente precisa estar lúcido, e estar lúcido é encarar a realidade tal como ela é, mesmo que eu falei no início, mesmo se é uma crueldade, uma agonia, porque ela causa dor existencial, mas a gente precisa sentir essa dor, ver a realidade como ela é, para que a gente vá expandindo essa consciência e quando o choque de realidade vir, a gente esteja um pouquinho lúcido, pelo menos um pouquinho, alguns seres humanos a mais. É somente com a dinâmica da continuidade que conseguimos continuar a nadar nessa maré de sujeira e podridão. Essa dinâmica ancorada profundamente em raízes conscientes de valores supremos da nossa consciência. Aquela que entrega tudo de si sem esperar nada em troca. Por que é falado muito, eu entrego, tem que entregar de si sem esperar nada em troca? Porque se você esperar algo em troca, o que vai vir em troca para você? Vai vir sujeira, vai vir intriga, vai vir inveja, entende? A troca, você não troca com a realidade, por isso que a gente entrega de si sem esperar nada em troca. Só entregue, seja o que você é, não queira nada em troca, porque a troca é você estar bebendo a merda dessa realidade, entende? Então você não quer nada em troca, você já tem o que você precisa, sua raiz, a sua água fresca, você já tem aqui dentro de um lugar quântico, não aqui dentro do corpo. Já está tudo dentro de você, a fonte profunda e verdadeira. Então, o que mais você precisaria? E é isso. Então, eu termino aqui dizendo o que estou querendo dizer. Bom, eu estou querendo dizer muitas coisas, mas
a gente vai captando aos pouquinhos e vai fazendo links com as nossas sinapses, as nossas teias sinápticas e despertando memórias que a gente, uma palavra ou outra, um jeitinho ou outro, a gente consegue ir expandindo a nossa consciência. Então, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que precisamos continuar alinhados a um código existencial fraterno, continuar independente de intrigas entre a gente mesmo, independente de pretensões internas, independente de calúnias e fantasias. Seja lúcido. Precisamos continuar a nadar e seguir firmes, enraizados na fonte átmica. Obrigado por estar conectado comigo.